Você falou do ministro Alexandre de Moraes. Para a gente fechar esse bloco, outro tema polêmico, impeachment de ministros do STF. Eu acho que ele merece, tanto ele quanto o Dias Toffoli estão mais do que merecedores de um impeachment na cabeça. Mais do que merecedores. E o Senado Federal, na próxima legislatura, tem a obrigação de andar com isso. Até porque qualquer CPI séria envolvendo o caso do Banco Master redundaria na investigação sobre eles e na queda desses ministros. Não à toa que o STF, junto com a Alcolumbre, junto num acordo com o próprio Flávio Bolsonaro, com o PT, todo mundo, esses caras derrubaram a CPI do Master, que aconselha agora. Que uma das primeiras coisas que pegaria seria o sistema de compra de autoridades do senhor Daniel Vorcaro. Não apenas defendo, como acho que eles têm que ser punidos, eu acho que em se confirmando o que todas as provas nos levam a crer, os envolvidos todos têm que ir pra cadeia. Mais do que serem tirados das posições que eles têm. E essa é a situação que envolve não só ele como o Dias Toffoli. Será que avança essas investigações? Se você tiver o Lula ou o Flávio vencendo, não avança. Com certeza não avança. Basicamente, ambos fazem parte dessa máquina de corrupção brasileira que se tornou Brasília. Porque você tem um contínuo dos esquemas, né? As pessoas ficam falando de polarização, mas será que as pessoas não se dão conta que os esquemas que se iniciaram no governo Bolsonaro, eles continuaram no governo Lula? Master e INSS. Esses esquemas, eles cruzam o governo e, na verdade, o que você tem uma hora era o João Roma pelo governo Bolsonaro e o lobby do Ciro Nogueira pelo governo Bolsonaro pelo Master. Depois passa a ser o Jacques Wagner, não vai claro, vem antes do Master, mas passa a ser o Guido Mantega, o Lewandowski, a relação com o próprio Lula. Essas coisas vão flutuando. E se pensar, o Master ele começou com o Jacques Wagner e com o Rui Costa na Bahia em 2018, no Credit Sexta, que é o início do escândalo. Então, esses escândalos, eles envolvem todo mundo ali. E ninguém tem interesse em mexer. Judiciário, liderança do Centrão, petismo, bolsonarismo.